chegamos à hora de fazermos aquela nossa revisão e a nossa atividade. Então, não percam só o momento, porque agora na nossa aula aqui, nós vamos nesse momentinho, nessa rápida passada, fazer essa revisão e essa atividade, ok? Vamos lá na tela para vocês, porque nós estamos agora na aula 20.2, falando sobre reforma protestante contra a reforma católica. Vimos aí que Lutero fez a reforma protestante, aqui ele pregando as 95 teses de Lutero, que ele pregou lá na igreja de Wittenberg. Lutero prega as 95 teses protestando contra a igreja, depois os príncipes vão protestar e todo esse movimento de protesto vai se tornar a reforma protestante. A igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. Então a igreja passou 1000 anos na Idade Média dominando. Quando chega na Idade Moderna, ela vai enfrentar a reforma protestante. E Lutero dizia que boas obras não fazem homens bons, mas homem bom faz boas obras. Tá? Ordem, ele vem da ordem dos augustinianos, de Santo Agostinho, seguidor também de Paulo de Tarso, chamado de São Paulo, Bíblia do Antigo Testamento, e ele segue esses filósofos. Dentro dessa filosofia ele faz uma nova interpretação da Bíblia e questiona a Igreja Católica. Mas não foi só ele não, porque teve também o John Calvino. Lutero aqui está aqui fazendo o seu protesto e tal, mas vai aparecer o John Calvino. John Calvino também, que não só foi um protestante tão forte quanto ele cria na cidade de Genebra, lá na Suíça, ele vai criar ali uma teocracia, um governo teocrático. John Calvino sua principal obra, a Instituição Religiosa Cristã, ele afirmava que o homem estaria predestinado à salvação, predestinado à riqueza, predestinado à fortuna. Ele acreditava na predestinação. Aí entra o Henriquezinho aqui, ó, da Inglaterra, o Henrique também fazendo sua reforma. Henrique nem reformou, só trocou o poder. Trocou o poder do Papa pelo poder dele, para poder casar com Ana Bolena e poder pegar os bens da igreja, pegar a riqueza da igreja, as terras da igreja. A igreja vai reagir na chamada contra-reforma. Eles reagem, eles criam a ordem dos jesuítas, eles fazem o Concílio de Trento, eles reestabelecem a Inquisição, fazem a moralização do clero, o clero passou a ser mais moralizado, a estrutura administrativa da igreja. Então há uma mudança completa nesses conceitos da igreja. E lembra que eu falei para vocês que eles trazem o Tribunal da Inquisição? Pois é. Além do Concílio de Trento e a Ordem dos Jesuítas, eles ainda trazem o Tribunal da Inquisição. O Papa Paulo III convocou um concílio, a medida disciplinar e eclesiástica, põe o catecismo, é criado aí a Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola, para catequizar o povo. E esse concílio também é definido que aquela Tribunal da Inquisição, que foi criado no século XIII, iria voltar agora no século XVI, iria voltar a todo vapor. E aí nós temos o Tribunal da Inquisição. Várias pessoas morreram na fogueira e eles lá publicam o Index Librorum Prohibitorium, os livros proibidos pela Inquisição. Então, isso daqui foram os assuntos que nós trabalhamos nessa aula. Nessa aula nós falamos sobre Reforma Protestante, Martinho Lutero, John Calvino, Henrique VIII, trabalhamos sobre a Contra-Reforma Católica, trabalhamos sobre o Concílio de Trento e sobre o Tribunal da Inquisição, além da criação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, que vieram catequizar, principalmente aqui na América. Nas grandes navegações, as grandes navegações trouxeram os jesuítas para cá para catequizar os nativos daqui, os povos originários. Faça atividade aí, que eu vou ali tomar um café, ali com o pessoal, e já volto aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Continue assistindo, continue assistindo. Ah, não, não é Procurando Nemo, não.
Pensava que era Procurando Nemo, que diz, continue a nadar, continue a nadar. Lembra do desenho do Nemo? Do peixinho lá? Bem, mas nós não estamos falando do mar, nós estamos falando de história. Aluno, vocês estão conseguindo pegar a aula, né? Tem alguma dúvida aí? Mande para nós. Chat lá, professor, mande uma mensagem aí. Professor, não posso mandar, estou aqui na escola, estou sem internet. Quando chegar em casa, meia-noite, pode mandar que a gente vai responder aqui. Assim que ler a mensagem, a gente responde para vocês terem uma ideia desse feedback que nós vamos trazer. Aí no outro dia o professor já leva para vocês, olha aqui que o professor Beto respondeu para vocês. Se possível, vou até fazer um videozinho para a gente bater um papo aí diretamente. E faça um vídeo também, mande para nós. Um vídeo bem bacana aí. Tá bom? Vamos lá. Atividade de sala. Hoje, qual é a atividade de sala que nós temos aí? Professor, o que é que nós temos aí? A gente já chega de porrada aí no Enem. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante no século XVI, destacamos o declínio do nacionalismo num processo de formação dos estados modernos. Será que é isso daqui que contribuiu para a eclosão dos movimentos reformistas protestantes? Embate entre o progresso do capitalismo e as teorias religiosas católicas. Houve esse embate entre o progresso do capitalismo, o progresso do capitalismo que faz surgir a nova classe social chamada burguesia. A burguesia ela tem embate do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. O fim do comércio da indulgência, patrocinado pela Igreja Católica. A Igreja parou o comércio de indulgência, foi por isso que o povo vai protestar, porque não estava mais cobrando indulgência. Encerramento da liberdade de críticas provocado pelo renascimento cultural. Será que foi isso que fez acontecer? O abuso cometido pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. É isso que faz haver o movimento reformista? Seria isso? Bora até apagar aqui para a gente ver o que estaria dentro disso aqui. Mudança na estrutura. Nós estamos saindo da Idade Média e indo para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nos deparamos com o surgimento do capitalismo, que é chamado de mercantilismo comercial. O mercantilismo comercial ele vai fazer uma nova classe social se fortalecer da Idade Média para a Idade Moderna, chamada burguesia. E esse embate entre a burguesia e a Igreja Católica vai ser um dos grandes motivos de se fazer movimentos de reforma protestante. Dos príncipes que estavam ali, não são religiosos nem nada, começarem a protestar contra a Igreja. Não, nós estamos ficando ricos, mas nós não somos pecadores, não. Começam a protestar contra a Igreja. Então, é por isso que eu falei para vocês, a questão comercial, ela está muito relacionada a essa questão do aparecimento da reforma protestante. Por isso que a questão correta dessa daí é a letra B. Embate entre o progresso do capitalismo comercial, que são o mercantilismo, a burguesia, e as teorias religiosas católicas. Vamos para a segunda. A segunda é da PUC do Rio de Janeiro. Aí só tem questões de Enem, tá? A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que aproximam entre si. Um desses elementos é a... Quais
esses elementos. Celebração dos cultos das línguas faladas pelos fiéis, ausência da hierarquia eclesiástica, tolerância em relação às demais religiões cristãs, afirmação da primazia da igreja sobre o Estado ou crítica às estruturas sociais vigentes. Olha aí, leia de novo o enunciado, aluno. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destaca-se a luterana, a calvinista e a anglicana, ok? Isso aqui foi uma informação. Agora, a despeito das características que confere especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que aproximam-se entre si. Um desses elementos é o que é? Lembra quando nós falamos sobre os livros proibidos? Lembra que nós falamos sobre os livros proibidos? O Index Librorium Prohibitorium? Lembra que nós falamos sobre o Index Librorium Prohibitorium, lá, a relação dos livros proibidos? O que tem a ver com essa questão? O que tem a ver com essa questão, a relação dos livros proibidos? Qual é a língua que foi escrita aqui dali? Latim. O latim era a língua oficial das celebrações religiosas. Os padres se voltavam para o altar de costa para o público e celebrava-se em latim. A população estava mais pela fé do que pelo entendimento. Lia-se a Bíblia em latim. Aí vem a Reforma Protestante e começa a pregar a Bíblia na língua do povo que estava assistindo. Se é alemão, os fiéis são alemães, então vamos falar em alemão, não em latim. Se eles são franceses, vamos falar em francês e não em latim. Se eles são ingleses, vamos falar em inglês e não em latim. A língua vai fazer a aproximação. Agora não é mais aquela questão de latim que o fiel não entende. Tanto é que a igreja depois teve que mudar. Por isso que essa questão, a resposta correta é a letra A. A celebração dos cultos na língua falada pelos próprios fiéis. É um desses elementos que vai a despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas. Observe elementos que aproximam entre si. Então, elas se aproximam por celebrar os cultos na língua faladas pelos fiéis. Olha, como eu disse para vocês, que é só questão do Enem, essas atividades. Ou de vestibulares aí. Mackenzie traz o seguinte: a transformação religiosa do século XVI, comumente conhecida pelo nome de Reforma Protestante, representam no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Então, a Reforma Protestante ela representa no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Aquele assunto que o professor Lorismar trabalhou com vocês. Ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa, dentre seus principais reflexos destacam-se. O que se destaca? A expansão da educação escolástica e o poder político do papado, devido à extrema importância atribuída à Bíblia. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e o fortalecimento do poder das monarquias. Seria isso? A diminuição da intolerância religiosa e o fim das guerras provocadas pelos protestos religiosos, a proibição da venda de indulgência, término do Index e fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa, ou a criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus
em moldes militares para monopolizar o ensino da América do Norte? Ah, olha aqui, ó. O que nós estamos pedindo? Um ajuntamento de ideias, então juntou-se várias ideias e valores, as transformações socioeconômicas da Europa, dentre seus principais reflexos, destacamos. Qual o reflexo disso aqui? Desse texto? O reflexo seria a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. Será que a escolástica lá de Santo Agostinho, essa filosofia, ela vai haver uma expansão e esse papado vai dar importância à Bíblia? Nós não estamos falando de reforma protestante, será que o Papa é que vai se fortalecer? E aí, qual é? Essa daí não está... Esse momento, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, além do renascimento cultural, comercial, urbano, científico, nós nos deparamos ainda com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vai romper, ela vai bater de frente com essa unidade cristã. O cristianismo ele deixa de ser uma igreja única, que era o catolicismo, ele passa a ser fragmentado. Isso é um ponto. Outro ponto que nós já vimos até na questão anterior é a prática capitalista, o mercantilismo que vai estar em expansão, a grande expansão do mercantilismo. A burguesia como classe social emergente. Então, nós vamos estar deparando com essa nova classe social, com essa nova forma de fazer comércio. Agora não é só nos feudos, não. Nós temos o movimento da Europa. E se não bastasse, começou, com a perda do poder do senhor feudal, começou a ter a concentração do poder na mão do rei. O rei passou a ser o soberano. Passamos a ter uma monarquia absolutista, que não tinha na Idade Média. Então, tudo isso são mecanismos que eles estão envolvendo neste momento do que o enunciado nos traz. Por isso que a resposta correta é a letra B. Olha aí, o rompimento da unidade cristã, a expansão das práticas capitalistas e o fortalecimento do poder monárquico. Vamos para PUC de Minas Gerais agora. Diante dos avanços do protestantismo, o Papa Paulo III convocou o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, por isso que foi chamado de Concílio de Trento, a partir de 1545, apresentando como resultado exceto. O que tinha como resultado? Exceto significa que não está correto. O reconhecimento do batismo e do casamento como único sacramento válido, a instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos, teve seminário? Teve. O fortalecimento da autoridade pontífice através da infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa era soberano, era infalível. A adoção do latim como língua litúrgica, olha aí o latim que eu falei para vocês, oficial da Igreja Católica. A determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos, com o Tribunal do Santo Ofício. Pessoal, dessa daí, a única que não está certo é a instituição do batismo. Por quê? Olhem na tela para vocês. Tá certo? A única que não está correto é o reconhecimento do batismo e do casamento como único sacramento válido. Vem cá, volta aqui comigo. Por que a letra A? Porque outros sacramentos, nós temos 7 sacramentos ali dentro da Igreja Católica. Tem a ordem, tem o batismo, tem o crisma, tem a extremunção, tem outros sacramentos que tem dentro da Igreja, então o batismo não era o único. E aqui chegamos mais um final de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, curtido nossa aula, tenham entendido mais. Mas se vocês não entenderam, tem um texto complementar que vocês leram e tem também a dúvida que vocês podem tirar com o professor. Até a próxima aula.